Não importa onde você está, o importante é servir a Deus em todo lugar. Eu sou Luiz Fernando Paiva e você está no programa Relatos de Fé. Meu nome é Osmar Ramos dos Santos, hoje com 78 anos de idade. Eu nasci numa cidade de Minas Gerais chamada Manhumirim, no dia 10 de abril de 1945, e fui criado em toda a minha infância em fazendas. Meus pais eram colonos, chamados meieiros na questão do café. Minha região era uma região, como até hoje, uma região cafeeira. E ali eu vivi os meus primeiros anos de vida. Meus pais eram cristãos, descendentes de metodistas, por vezes presbiterianos, e a gente se reunia normalmente em cultos aos domingos, mesmo na fazenda, onde funcionava a escola, onde estudávamos, de segunda a sexta. Aos domingos ali a gente se reunia como igreja. E era muito bom aquela convivência ali, tanto no período da semana como alunos da escola, como no final de semana, no domingo, em apenas um culto, por volta de 10, 11 horas da manhã, já que lá na roça a gente almoçava por volta de 8 horas ou 9 horas no máximo. Então a gente ia para a igreja aos domingos. Fazenda sendo muito grande, a gente tinha que caminhar bastante para chegar até a escola, então igreja. Quero destacar um detalhe sobre a escola que a gente estudava, que apesar da escola ser uma escola humilde na roça, o ensino, comparado com o de hoje, era muito bom. Hoje eu posso avaliar aquele ensino que a gente recebia naquela escola como um ensino maravilhoso. E foram 3 anos e meio ali estudando naquela escolinha de roça que me ajudaram muito na vida. Prosseguindo com respeito à minha vida cristã, a gente foi crescendo, conhecendo a palavra de Deus, ensinada pelos pais, mas apesar disso, os costumes daquele período, na vida de roça com as outras pessoas, a gente não tinha uma distinção muito grande, diferença entre crentes e não crentes. Alguns costumes dos povos daquela época também eram verificados entre os crentes. Por exemplo, fumar, beber, e se divertir de algum modo, menos dançar, que dançar a gente não dançava, era proibido. Então a gente foi criado assim. Aos 11 anos, minha mãe faleceu. Quero destacar que a minha mãe era uma serva de Deus muito fiel, o meu pai também era, e a gente deve muito a eles por tudo que eles fizeram por nós. Aos 11 anos, no entanto, com o falecimento da minha mãe, as coisas se complicaram um pouco. O meu pai teve que casar outra vez e logo depois disso, aos 13, nós tivemos que nos mudar da roça, onde morávamos, da fazenda, para o estado do Rio, inclusive, para Três Rios, onde chegamos, eu com 13 anos de idade, já com madrastas, com muitos irmãos mais novos do que eu, porque eu sou o nono de uma turma de 12, de 13, aliás. O primeiro já era falecido, então eu sou o nono de uma safra de filhos de 13 filhos. Então, a partir do falecimento da minha mãe, ficamos nós, as crianças, com muitas dificuldades. E passamos por sérias dificuldades aqui em Três Rios, onde viemos morar, por apoio de uma tia que morava aqui. E a gente passou um período muito difícil.
No entanto, a gente continuou, alguns de nós, no caso, eu, por exemplo, a frequentar algumas igrejas. A Metodista de Três Rios eu frequentava muito. E quando completei meus 22 anos aqui, já vivendo em Três Rios, eu me transferi para o Rio de Janeiro, onde eu já tinha conhecido uma moça em Paraíba do Sul, que era crente batista, e ela também havia se mudado de Paraíba do Sul para o Rio de Janeiro, e eu me tornei seu esposo. Ela era uma mulher muito valorosa, uma crente de muito valor, batista, e eu me afinei com a doutrina batista e fui batizado na Igreja Batista da Abolição no Rio de Janeiro, porque logo após o casamento nós fomos morar no Rio de Janeiro, nessa região ali da Abolição, ali perto de Cascadura. Foram anos maravilhosos ali naquela igreja, muitos aprendizados ali e experiências muito boas com vários irmãos que eram muito relevantes na vida da igreja e foram relevantes na minha vida. Alguns irmãos ali me trouxeram assim experiências maravilhosas de como agir diante do Senhor e também diante dos irmãos. Eu passei ali a ter uma convivência a partir daqueles meus primeiros passos na Igreja Batista. Eu passei a ter uma convivência assim muito grande com as cúpulas da igreja. Eu me envolvia de tal maneira com os irmãos que ocupavam os vários cargos da igreja, que eu, num instante, passei a pertencer já a um grupo mais seleto da igreja, por eu me interessar pelas coisas do reino. E louvo a Deus porque o Senhor foi me preservando de muitas coisas através da minha vida, nesse período de 11 anos até os 22, de quantas coisas eu sei que o Senhor me livrou, porque Ele tinha planos especiais na minha vida. Eu não posso dizer para você que eu fui preparado para ser um pastor, mas eu fui preparado para ter uma missão que Deus me concedeu, que foi uma missão e tem sido na minha vida uma missão maravilhosa. Mas voltaremos a falar disso daqui a pouco, porque nessa minha experiência lá na Igreja Batista da Abolição, eu vivi dias maravilhosos. Até que eu, no ano de 1981, eu me mudei para São Gonçalo, me filiando logo também numa Igreja Batista de lá, a Igreja Batista de Lagoinha, onde eu também fiz alguns trabalhos que eu sei que agradaram muito à igreja, em primeiro lugar, e também, principalmente, agradaram ao nosso Deus. Ali eu me tornei um diácono, em 1987, fui consagrado ao diaconal, ao ministério ali, e minha vida foi muito relevante naquela igreja também. Em seguida, passando para a primeira igreja batista em Alcântara, onde eu vivi mais e mais experiências maravilhosas. As portas começaram a se abrir para mim de tal maneira para eu trabalhar na igreja, e eram corais, porque eu guardava no meu coração um desejo grande de fazer parte de todos os corais, já desde a abolição que eu fazia parte de corais, e eram corais maravilhosos, como o coral do mestre Adérico. Até hoje ele é um músico extraordinário, e cantávamos naquele coral coisas maravilhosas, né? Porque eu tinha isso desde a minha infância, na roça ainda, quando eu ouvia corais cantando. Eu guardava isso no meu coração. E as experiências foram multiplicando-se na minha vida, e na igreja de Alcântara eu tive muitas oportunidades. Até que no ano de 1995 eu me aposentei do meu trabalho, mas tive necessidades ainda de trabalhar por mais um período porque eu fui convidado a trabalhar numa empresa por mais alguns poucos anos.
E foi maravilhoso esse período também na minha vida. Quando foi no ano 2000, eu decidi parar com esse trabalho, porque eu tinha outros planos. Aí me integrei no serviço de ação social da igreja, coisas que eu já gostava muito desde tempos mais passados. Eu sempre pratiquei ação social do meu jeito, na medida do meu possível, com os meus vizinhos, com as pessoas que moravam ao meu redor, com as pessoas da igreja, mesmo eu ainda não estando aposentado. Mas quando foi no ano 2000, quando casei a minha filha mais velha, eu decidi por parar com o trabalho cotidiano e aplicar a minha vida nos trabalhos da igreja. Então, a partir daí, eu abracei esse ministério e nunca mais deixei. Nunca mais eu deixei. Até hoje, eu conservo, hoje já na primeira Igreja Batista em Paraíba do Sul, há 14 anos atrás eu vim para cá e eu não deixei mais esse ministério que eu reputo de grande importância na minha vida e na vida da igreja. Eu quero confessar para os irmãos que eu já até me insinuei para Deus para ser pastor, mas ele falou para mim assim, não, fica do jeito que você está, porque a sua vida terá um valor se você continuar nesse trabalho. E assim tem sido. Mas ainda voltando um pouco atrás, eu na Igreja Batista em Alcântara, eu tive aquelas oportunidades pelas quais eu chorava. Momentos de fraquezas, momentos de tristezas, dos quais eu gostaria de que não tivessem existido na minha vida. Mas a vida cristã, ela é assim mesmo, sabe? Nós lutamos com muitas coisas e às vezes vemos o inimigo nos atacando e nos defendemos algumas vezes do inimigo, mas esquecemos às vezes de nos defender de nós mesmos. E o cuidado que a gente precisa ter é quando a gente mesmo está causando sofrimento à nossa própria vida. Eu quero citar um exemplo aqui, que por esse eu não passei, mas citar um exemplo de pessoas que têm vícios de fumo e de bebida, principalmente o vício do cigarro. Ele tem afastado muitas pessoas de ter uma vida plena em comunhão com o Senhor. Eu conheço pessoas que não se aliam ao Evangelho, à Palavra de Deus, ao Senhor Jesus, por conta do vício do cigarro. Isso é muito triste. Mas prosseguindo, Deus fez umas obras na minha vida que eu não posso esquecer nunca. Eu passei por cirurgias delicadas e alguns irmãos diziam até que eu não voltava mais para Paraíba do Sul, porque o Osmar não volta mais, porque está muito enfermo e o meu caso era grave. E eu, onde eu estava tão feliz que eu compartilho isso com os irmãos com muito gosto. Eu estava tão feliz passando por aquelas coisas difíceis que eu sentia como se os meus celeiros estivessem cheios, transbordando, e eu querendo dividir aquilo com as pessoas. E hoje, louvo a Deus porque eu posso dividir com as pessoas que tudo que Deus fez na minha vida, mesmo tendo sido doenças, foram de muito grande valia na minha vida cristã. Sou plenamente realizado em matéria de vida cristã. Realizei obras pela Igreja de Alcântara, que foram maravilhosas, como construção no outro estado, como o estado do Ceará. A igreja me concedeu essa oportunidade, porque Deus assim conduziu a que fosse obedecida esta ordem. E eu ainda tenho esse vínculo maravilhoso com o Ceará, com trabalhos de missões, com coisas que Deus me deu a fazer. Porque é uma confidência, eu chorava por isso, eu buscava o Senhor por isso. Eu lembro do Salmo 42, né? Quando ele fala que como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Eu clamava a Deus, eu chorava lágrimas, eu saía dirigindo estrada fora, às vezes em trabalho, alguma missão, e eu chorava, pedindo a Deus desafios para eu fazer a obra de Deus, que Deus tem me dado e tem me honrado.
Hoje, para não alongar muito, na primeira igreja de Paraíba do Sul, eu louvo a Deus pela vida da igreja, pelo companheirismo que tenho ali, pelos irmãos que Deus me deu ali, pelos pastores que passaram por aqui, pelo pastor atual, pastor Carlos Alberto, e eu louvo a Deus por cada irmão e cada vida ali. Louvo a Deus pela vida do meu irmão que me recebe aqui, do seu companheiro, irmão que está aqui também, e louvo a Deus pela vida que Deus tem me dado. Estou à disposição do Senhor para fazer a obra que Ele ainda achar por bem me confiar. E se essa for a sua vontade, que o Senhor me use, como tem sido até aqui, porque os dias meus são dispostos a serviço do Senhor. E que a boa mão do Senhor esteja sobre todos o que virem esse testemunho, e tem muito mais coisas para falar. Mas o tempo nosso hoje é curto e nós ficamos por aqui louvando e bendizendo ao Senhor Jesus por tudo que tem feito na nossa vida. O nosso abraço. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor reine em cada coração. Não aproveite a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, que Ele é a única solução. É o caminho, a verdade e a vida.